Mateus 16, a partir do 17, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero repetir somente o versículo de número 18, para você que está aqui no presencial, e você que está aí em casa. Espero que você esteja com a sua Bíblia também aberta. Versículo 18, vamos falar todos compassadamente, para que independente da versão que você tem, você possa acompanhar. Vamos lá, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos imensamente gratos. Nós revelamos diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso reconhecimento que Tu és o Senhor da igreja. Portanto, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, e pedimos, Senhor, que o autor, ele esteja aplicando essa palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, faça nesta noite libertação na vida daqueles que precisam de libertação. Que seja uma noite de transformação, uma noite de compromisso contigo, uma noite de cadeias quebradas, uma noite, Senhor, em que o reino da luz esteja brilhando no coração de cada um que porventura ainda não se encontrou pessoalmente com o Senhor Jesus. Retira, ó Deus, todo e qualquer preconceito, retira, Senhor, toda e qualquer ideia formada antecipadamente, retira dos nossos corações todas as coisas que possam impedir o fluir do Teu Santo Espírito, e que pela Tua graça possamos receber mais e mais de Ti nessa noite, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Nesses 74 anos de história, nesses 74 anos de vida de CIB, eu quero crer que durante esse tempo, a igreja ela fez algumas coisas que marcaram a vida de algumas pessoas, dentre elas a minha vida e a sua vida, você que está aqui no presencial, você que está aí em casa. Essa igreja de alguma maneira contribuiu e tem contribuído para que o reino de Deus se estabeleça na vida de tantas e tantas pessoas. Eu quero pensar sobre os reveladores de Deus. Quem são os reveladores de Deus? Nós temos sempre a grande certeza, e nós falamos abertamente, que Deus, Ele se revela. Nós lemos a palavra de Deus e nós descobrimos que Deus, Ele revela a sua vontade, Ele revela os seus desejos, Ele intercede, Ele intervém, Ele muda a história, Ele faz aquilo que está dentro do coração dEle, simplesmente pelo fato dEle ser soberano, dEle ser todo-poderoso, dEle ser o Deus diferenciado, o único Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mas o mesmo Deus que se revela às pessoas, o mesmo Deus que se revela aos corações, é o Deus que levanta pessoas também para revelarem o mesmo Deus. Ele se deixa revelar através da igreja. A palavra do Senhor compara o relacionamento de Deus com a igreja, ou de Jesus com a igreja, com o relacionamento entre o esposo e a esposa. Para Deus esse relacionamento é algo tão especial, é algo tão profundo, é algo tão diferenciado,
é algo que marca tanto a história das pessoas antes e depois de Cristo, que esse mesmo Deus nos capacita a sermos reveladores da graça de Deus. Nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Pedro, ele tinha uma vida de ligação com Deus, tinha uma intimidade com Deus tão grande, que quando ele andava pelas ruas, quando ele andava pelos lugares, as pessoas traziam enfermos e colocavam seus enfermos nas ruas, nas calçadas, à frente de suas casas, em lugares públicos, para que simplesmente a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos, e em muitos deles, sobre os quais a sombra de Pedro chegava, muitos deles eram curados. Porque Pedro foi chamado por Deus para ser um dos reveladores de Deus. Jesus começou um diálogo com os seus apóstolos, perguntando aos apóstolos: quem é que os homens diziam lá fora ser o Filho do Homem? O que é que as pessoas lá fora falam a meu respeito? O que é que vocês ouvem? Como os homens se portam? Como os homens me retratam? Como os homens especificam a minha vida? E não durou muito tempo, não precisou esperar muito tempo, para que alguns começassem a dizer quem era Jesus à luz da sociedade. Quem era Jesus à luz daqueles homens que não andavam com Jesus? E à luz daqueles que não andavam com Jesus, na experiência deles, Jesus era alguém especial. Jesus era como se fosse João Batista, ou Elias, ou Jeremias. Jesus era um profeta, Jesus era um enviado de Deus, Jesus era alguém muito especial. Eles respeitavam Jesus como sendo um homem diferenciado, um homem cheio do poder de Deus, mas eles não tinham ainda a experiência de conhecer a Jesus como sendo o Filho do Deus vivo. Jesus não se contentou com a resposta que fora dada a Jesus acerca do que os homens lá fora achavam sobre ele, e Jesus se volta para a sua igreja. Jesus se volta para aqueles que andavam com ele. Jesus se volta para aqueles que foram escolhidos por ele. Aqueles que tiveram que deixar alguma coisa, precisaram deixar alguma coisa para seguir ao Senhor. Aqueles que estavam lançando mão do arado e não estavam olhando para trás. Aqueles que haviam sido feitos aptos para o reino de Deus. E Jesus olha para eles e diz assim: mas eu gostaria de receber uma resposta da igreja. Quem é que eu sou diante da igreja? Como vocês me especificam? Como vocês falam acerca de mim? Como vocês me retratam? O que vocês dizem? Quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus para vocês? E a palavra de Deus diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, responde a Jesus. Simão Pedro respondendo disse-lhe: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tomou a iniciativa de responder pela igreja do Senhor. Ele tomou a iniciativa de dizer qual era a avaliação que a igreja fazia acerca de Jesus Cristo. Ele não era simplesmente um profeta, não era alguém semelhante a João Batista, ou a Elias, ou a um profeta, mas era muito mais que qualquer um outro homem que havia pisado aqui na terra. E Pedro diz: Senhor, Tu és o único que vai mudar a história antes de Ti e depois de Ti. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. A palavra Bar significa filho, e era muito comum se colocar a palavra Bar seguida do nome da pessoa. Por exemplo, Bar-Jesus, Bar-Jonas, Bar-Timeu, filho de Jonas, filho de Jesus, filho de Timeu. Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. No que isso implica, Jesus ter
falado que Simão era filho de Jonas, Jesus não estava satisfeito com a resposta. Jesus havia feito uma pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? O que é que a igreja fala do Cristo da igreja? O que é que a igreja fala do Salvador da igreja? O que é que a igreja revela acerca do seu Deus? E ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E ele diz: tu és filho de Jonas. E aqui começa toda a diferença. Jesus estava dizendo para Pedro: eu conheço a tua origem, eu conheço o teu pai, eu sei de onde você veio, eu conheço as tuas coisas, eu conheço a forma como você foi criado. Você é filho de Jonas. Por melhor que tenha sido Jonas, não foi Jonas quem te revelou que eu sou o Filho de Deus. Ele diz: olha, você é filho de Jonas, mas por melhor que Jonas tenha te ensinado, por melhor que tenha sido a educação religiosa que você recebeu, como um bom judeu, por melhor que você tenha sido instruído, essa instrução não veio de homens, porque não foi a carne, não foi o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Os reveladores de Deus são aqueles que receberam primeiro a revelação de Deus, para depois revelarem esse Deus ao mundo. A igreja, podemos dizer que é o espelho do Deus Todo-Poderoso. É a igreja que reflete a glória de Deus neste mundo. É a igreja que reflete o brilho da glória de Deus sobre as trevas, sobre o pecado. É a igreja que retrata as obras e a manifestação da graça desse Deus. Jesus disse: a carne é impossível de revelar a você, o homem não tem capacidade suficiente de dizer a você, de colocar no seu coração, o homem não tem como colocar na sua mente que eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso, mas somente o meu Espírito pode te revelar. O meu Pai que está nos céus, esse revelou a você. Alguns dias atrás aqui eu falei uma coisa e eu vou repetir. As nossas palavras são pedaços nossos. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando Deus criou o universo, a ferramenta que Deus usou foi a palavra. Então tudo quanto Deus precisou para criar tudo que está criado, inclusive eu e você, foi simplesmente a palavra. E à medida em que Jesus revelou o poder da palavra, o poder da revelação do próprio Deus na vida do homem, a palavra de Deus nos leva a pensar que as nossas palavras fazem parte da nossa própria vida. Nós falamos daquilo que nós somos. Se você pega alguém que não tem experiência com Deus, você vai começar a perceber pela maneira de falar. O vocabulário é um vocabulário altamente depravado. Tem pessoas que de 4 palavras, a cada 4 palavras, ela consegue chamar 5 palavrões. Há pessoas que em cada 5 palavras, ela consegue colocar 8, 10 adjetivos que trazem para baixo. E há pessoas que vivem debaixo da graça de Deus, que por pior que seja a situação, por mais catastrófico que seja o momento, as pessoas conseguem revelar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne, não foi Jonas quem te revelou, não foi teu pai, não foram os teus antepassados, não foi a tua mãe, não foram as pessoas que conviveram com você, não foi os teus irmãos, enfim, não foi a tua parentela, nenhum homem conseguiu colocar dentro de você a revelação que somente o Pai tem condições de colocar. E ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra do Senhor diz
que quando Jesus falou a Pedro que Pedro recebeu de Deus uma revelação, Jesus mostrou para Pedro o seguinte: aquele que recebe uma revelação de Deus, a esse é dado também o privilégio de sofrer uma mutação, de sofrer uma transformação, de passar por uma metamorfose. Pedro, dado que Deus revelou ao seu coração que eu sou o Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, agora esse Filho do Deus vivo também agora profere uma palavra para dentro de você. Agora eu crio dentro de você uma outra situação. Agora ele diz: porque eu te digo, tu és Pedro, e sobre o que você acabou de falar, sobre esta pedra, qual foi a pedra, qual foi a palavra de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: em cima desta verdade, em cima desta coisa que será imutável, em cima desta realidade, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela foi feita por Cristo para ser edificada, não para ser tombada. Podemos passar por algumas situações, por alguns momentos de desânimo, sim, qualquer ser humano passa. Podemos passar por algumas situações de desconforto, fazem parte da vida terrestrial. O próprio Jesus falou: no mundo vocês vão passar por aflições. E se alguém passa perto do fogo, se aquece. Se alguém passa perto do gelo, sente a parte gélida. Se alguém passa por determinada situação, vai sofrer as variações desta situação. Jesus, ele começou a mostrar: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas ele disse: vocês precisam ter bom ânimo. Vocês precisam ter bom ânimo. Que à medida em que vocês tiverem bom ânimo, vocês usarão o poder da palavra para criarem, para fazerem com que as coisas sejam transformadas, as coisas sejam vistas por outro ângulo. Enquanto alguns acreditam que eu sou um profeta, vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus. Quem acredita que eu sou um profeta vai esperar apenas que eu traga profecia. Mas quem acredita que eu sou o Filho de Deus vai querer ver milagres, transformações, poder da parte de Deus sobre a vida daquele que ora, daquele que intercede, daquele que busca a minha face em oração. E ele começa a dizer: olha, Pedro, eu digo a você que você é apenas um pedaço de pedra. Jesus começa a mostrar para Pedro, Jesus começa a demonstrar diante de Pedro a transformação que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. O fato de Pedro ter crido que Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso, fez com que ele recebesse de Jesus uma missão. Não simplesmente um nome, mas uma missão. Hoje, geralmente, nós colocamos os nomes nos filhos de acordo com o modismo. O nome que está em ascensão, ou o nome de alguém que está em evidência, ou o nome mais popular, ou o nome de alguém que se destacou em alguma das áreas do mundo, alguém que é influenciador, alguém que é benquisto na sociedade. Geralmente nós colocamos os nomes assim, ou alguns recorrem ao fato de alguns heróis bíblicos e atribuem aos seus filhos o nome de alguns que passaram pela história bíblica. Mas na antiguidade as pessoas tinham seus nomes de acordo com o nome caracterizava a pessoa, caracterizava a sua personalidade. O nome dizia acerca de quem a pessoa era. Não era simplesmente porque Pedro era um nome, Pedro era um nome bonitinho que Jesus estava dando para Simão. Ele diz: Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, eu digo que tu és Pedro. A partir daí, todos agora começam a chamá-lo de Pedro. Jesus estava dizendo: eu estou mudando o teu nome, eu estou mudando o teu conceito de vida, eu estou dizendo agora que você faz parte da rocha, você é um pedaço de pedra, você é duro tanto quanto a rocha.
você tem firmeza no seu interior, e essa firmeza não é revelada pelos homens, mas essa firmeza é revelada pelo poder do Espírito dentro do teu coração. Eu digo, eu que sou o Filho de Deus, o Cristo Todo-Poderoso, o Filho do Deus Todo-Poderoso, eu digo a você que você é um pedaço da igreja, você é um pedaço da rocha, você é um pedaço do próprio Cristo. Você, daí a palavra cristão ser um diminutivo de Cristo, é como se Jesus dissesse: Pedro, o pedaço de rocha, você agora é um cristinho, você agora vai representar o próprio Pai, você agora vai ser um revelador de Deus. Por onde você passar, as pessoas vão saber que você tem relacionamento saudável com o Pai. As pessoas vão especificar a sua vida como uma vida que anda cotidianamente com o Pai. Quando a gente encontra na palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 6, no final do capítulo, a partir do versículo de número 67 a 69, a gente encontra a palavra de Deus dizendo assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia isso ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Interessante que lá, quando Jesus pergunta lá em Mateus: quem vocês falam acerca do Filho de Deus? Quem é Jesus para vocês? Enquanto alguns me conhecem como Jesus de Nazaré, enquanto alguns me conhecem como o Nazareno, enquanto alguns me reconhecem pelo local onde eu cresci, quem sou eu na vida de vocês? Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz agora em João, que Jesus começa um outro discurso, um outro diálogo com as pessoas, começa a mostrar a necessidade de quem quer servir ao Senhor, ter uma vida firme, alicerçada na rocha, alicerçada em Cristo, alicerçada na palavra. Para Jesus, a vida do cristão precisa estar alicerçada na palavra, não em crendices, não em meninices, não em disse-me-disse, mas em coisas comprovadas, vindas do próprio Deus. E diz a palavra de Deus que muitos deixaram de seguir a Jesus, muitos abandonaram-no, porque já não tinham condições de segui-lo. Quantos nos dias atuais, em todas as denominações, nós encontramos que já não seguem mais a Jesus? E a grande desculpa é: eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Cristo. Todo mundo fala isso, ou quase todos, para não ser tão radical, quase todos, talvez 99,99% dos que estão afastados dizem: eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Cristo. Jesus mostrou a Pedro que aquilo que ele falava exemplificava a sua vida. Quando ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, Jesus disse: isso significa que você tem firmeza dentro de você. E sobre o que você está falando, a igreja será edificada. A igreja só é edificada quando verdadeiramente ela está em cima da palavra, quando ela conhece a palavra, quando ela vive a palavra. É claro que você pode ter se decepcionado com o seu líder espiritual, com o seu pastor, com a diretoria da sua igreja, com membros da sua igreja, com N pessoas dentro da igreja, mas isso não justifica você estar fora da igreja. As pessoas podem ter falhado com você, mas Jesus não perguntou quem é a igreja para você, ele perguntou quem é Jesus para você. Aí você vai dizer assim como Pedro: Jesus é o Filho de Deus,
A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se Jesus é o Filho de Deus, quando Jesus deu a Simão um outro nome, o nome de Pedro, Jesus deu muito mais que um nome, Jesus deu uma missão. E a missão era: seja firme, seja firme. Pedaço de pedra é firme. Dentro dessas colunas, nós temos vários pedaços de pedra. Foi feita uma massa, juntamente com toda a ferragem, foi feito um concreto, e dentro desse concreto, a brita, a pedaços de rocha, e essas colunas se constituíram em uma rocha muito firme, e por isso segura toda essa estrutura, porque a pedra é firme. Ele não está falando simplesmente de barro, não está falando de areia, ele está falando de pedra. A igreja que revela o seu Cristo é uma igreja que é firme. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de pessoas, estou falando de mim, estou falando de você. E o que é ser e estar firme na presença do Senhor? Alguns dizem, mas para eu ser cristão eu não preciso estar dentro da igreja todo dia. Concordo com você. Se é que você chama de a igreja de templo. Se a sua visão é, eu não preciso estar dentro do templo todo dia, eu concordo com você. Que os únicos que estão dentro do templo todos os dias são os móveis da igreja, é o púlpito, são os bancos, é o material de som, tudo isso eles vão ficar aqui todos os dias, o dia todo dentro da igreja. Porque a igreja ela não foi feita para ficar dentro de quatro paredes, a igreja foi feita para sair, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a missão, esta é a função de todos aqueles que se constituem parte integrantes da igreja. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, esses são firmes, a sua fé é inabalável. Não são os problemas sociais, eclesiásticos, não são os problemas com os pastores, não são os problemas na família, não são os problemas lá fora, que são capazes de nos afastar do amor de Deus. Aliás, a palavra de Deus fala sobre isso. Eu estou bem certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem alguma outra criatura, nem anjo, nem potestade, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pedro foi um camarada que durante a sua trajetória, ele mostrou alguns pontos de melhoria na sua vida. Ele mostrou algumas situações onde ele precisava ser trabalhado. Ele era aquele tipo que tinha uma boa vontade enorme, gostava de servir, era líder, estava sempre na dianteira, estava sempre disposto, era sempre o primeiro, estava sempre apto para o extra, mas tinha também as suas limitações. E quando Jesus falou que todos o abandonariam, ele disse: Senhor, todos menos eu. Algumas horas depois ele estava chorando amargamente, porque o galo cantou, e quando o galo cantou, ele começou a entender, Jesus tinha razão naquilo que ele falou. Mas sabe o que é bonito em Pedro? Mesmo com todos os pontos de melhoria, vê o que aconteceu com Judas. No versículo 71 do capítulo 6 de João, que ele diz assim: isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregá-lo, sendo um dos 12. Judas, houve um momento que Judas não aguentou a pressão. Ser discípulo do Senhor é ser testado todo dia, toda hora. Ser cristão verdadeiro é, antes de tudo, guerrear constantemente contra o reino das trevas. Não é simplesmente para quem quer, é para quem é. Ele não disse para Pedro: Pedro, você quer ser duro como uma rocha, quer ser firme? Ele disse: Pedro, eu te digo que tu és, eu estou fazendo de você um homem firme na palavra de Deus. Judas não aguentou a pressão e abandonou. Pedro fracassou, Pedro mentiu, Pedro tremeu quando viu que a sua vida também estava em perigo, que ele poderia ter o mesmo caminho que Jesus estava tendo. Ele negou que conhecia Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus procura Pedro. Aquele mesmo Pedro que havia negado, Jesus continua dizendo: aquele que eu digo
que eu fiz, nem o diabo pode transformá-lo. Pedro, se você me ama, apacenta a minha igreja. Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, faça aquilo que eu quero. Porque Jesus foi procurar Pedro? Dentre os 12, foi um dos dois que se expressaram, um se afugentando de Jesus, um morrendo depois de ter traído e vendido Jesus por algumas moedas, e ele que havia dito não conhecer o Filho de Deus, mas o seu choro amargo, a sua transformação, quando ele olhou para dentro de si e ele começou a analisar: eu traí o Filho de Deus, eu repudiei, eu abandonei. Jesus vem para ele depois da ressurreição e diz: Pedro, você continua sendo um pedaço da rocha. Na minha mão, ninguém vai tirar de você essa alegria. Mas eu quero concluir. O pedaço da rocha revela a rocha. Como que você sabe se a pedra é boa? Você pega um pedaço da pedra, você não vai trazer a pedra da urca para dentro de casa para saber se dentro dela tem a solidez. Você vai trazer um pedaço da pedra. Você não precisa trazer um bloco de granito ou de mármore para saber se ele é bom. Você pode pegar um pequeno pedaço, você pode pegar uma amostra para saber se ele combina ou se ele tem as propriedades que a sua construção necessita. Jesus disse para Pedro: Pedro, você é um pedaço dessa rocha, mas eu sou a rocha, você é um pedaço de mim, e o que você falou denota que você tem comunhão comigo, denota que você me conhece, que você recebeu com alegria a minha palavra dentro do seu coração, e por isso agora revele essa rocha, faça com que a igreja seja edificada em cima dessa rocha, faça com que as pessoas conheçam o poder dessa rocha. E Jesus, dentre os seus ensinos, ele fala de dois homens que construíram a sua casa, um em cima da rocha e o outro em cima da areia. E ele diz que a mesma coisa aconteceu aos dois homens, às duas casas. Vieram os ventos, vieram as chuvas, as tempestades, e foram de encontro àquelas casas, e a que estava na areia, ela caiu, porque ela não estava tendo um fundamento sólido. E a que estava em cima da rocha, ela permaneceu, ela não foi abalada, ela sofreu os mesmos intempéries, ela sofreu as mesmas agressões, mas ela não caiu porque ela estava em cima da rocha. Asibe foi chamado pelo Senhor há 74 anos atrás para permanecer firme na rocha. Algumas pessoas podem pensar: mas com essa questão da pandemia, é possível que muitas pessoas comecem a esfriar. Deixa eu ser bem sincero para você. Se alguém esfriar, não é por conta de pandemia, não. Pandemia nenhuma esfria crente nenhum. Se alguém esfriar, é por falta de solidez na palavra de Deus. A história conta que os apóstolos, todos eles, foram maltratados, morreram como mártires, tiveram as mortes mais diferenciadas. Pedro, a história diz que ele foi crucificado, e quando ele ia ser crucificado, ele disse: eu não quero ser crucificado igual ao meu mestre, porque esse tipo de morte, embora cruel, eu quero que toda a cristandade, todos os cristãos, ao olharem para a morte de cruz, lembrem de Jesus e não de Pedro. Me crucifiquem de cabeça para baixo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Sibe, você foi chamada para fazer a diferença. Não é o espaço físico, geográfico, que vai fazer a mudança na sua vida.
mas é o tipo de relacionamento que você tem com aquele que pergunta a você: o que você diz acerca de mim? Se ele for o Filho do Deus vivo, faça desse Filho do Deus vivo a sua âncora, faça dele a sua bússola, faça dele o seu norte, faça dele o seu caminho, faça dele o seu alvo maior, porque enquanto você estiver andando, trilhando, muitos olharão para você, e se cumprirá a palavra do Senhor, que diz em Mateus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Baixa a sua cabeça aí em casa, aqui onde você está. Vamos falar com Deus. Você revela o próprio Deus que se revelou a você em Cristo Jesus. Jesus se revela à igreja, para que a igreja revele Jesus ao mundo. Jesus se revela a você, mesmo em meio às suas limitações e fraquezas, para que você possa revelar o poder de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Talvez você tenha todas as razões pertinentes no mundo para ter se chateado com quem quer que seja, e hoje está desolado, desacreditado da estrutura de uma igreja, de uma estrutura eclesiástica. Mas eu quero te chamar nesta noite a retornar não a uma estrutura eclesiástica, mas voltar a ter Jesus como Filho do Deus vivo. E o Deus que é vivo, Ele não se limita a um momento. Continuadamente Ele gera vidas, e mais vidas, e mais vidas, e mais vidas, por aquele que é capaz de acreditar que Ele é o Deus vivo. Faça da sua vida uma vida que está à disposição da graça de Deus. Interceda pelas pessoas, ore pelas pessoas, fale do amor de Deus para as pessoas, diga quem é esse Cristo, diga quem é o Senhor da igreja, diga sobre essa rocha inabalável. Eu quero orar por você. Talvez você está afastado da membresia da sua igreja, aqui ou aí na sua casa, e eu quero orar juntamente com você. Talvez você ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, já sente isso no seu coração, mas nunca expôs isso, talvez por medo de não permanecer, e aí prefere ficar no anonimato para que não haja cobrança. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo do pecado. Se Jesus te libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Declare aí no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. Declare no seu coração que Ele é o Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E declare no seu coração que você o aceita, que você o declara como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, onde quer que tenha alguém neste momento falando contigo, Senhor, que é aqui no presencial, na casa, ou daqui a alguns tempos, presenciando, ó Deus, este culto, na autoridade do nome de Jesus, manda, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de transformação, seja uma noite de glorificação ao Teu santo nome. Muito obrigado, porque contigo nós sempre podemos contar. Obrigado, Senhor, porque Tu tens tido misericórdia de cada um de nós. Por isso, Senhor, escreve no livro da vida o nome daqueles que Te declaram nesta noite como Senhor e Salvador. Ó Deus, dá unção para aqueles que estão voltando para Ti nessa noite. Ó Pai, que na autoridade do nome de Jesus, famílias nessa noite sejam abrilhantadas com a Tua presença. Transforma, Senhor, transforma os lares, transforma as famílias, transforma as mentes e os corações, para a honra e glória do Teu nome, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém.
as meninas, as 10 mais. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.